E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que, olha, eu sei que às vezes causa um certo arrepio em muita gente, principalmente no ambiente universitário, a tal da teologia. Parece que existe essa ideia, sabe? Uma barreira entre ter uma fé vibrante, aquele relacionamento pessoal com Deus, e o estudo teológico, que soa como algo, sei lá, frio, distante, puramente acadêmico. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que a história é bem diferente. Na verdade, é o exato oposto. A gente vai descobrir juntos por que pensar sobre a nossa fé não é uma ameaça, mas sim uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem para fortalecer nossas convicções e construir uma fé mais madura, mais real. Ok, para organizar nossa conversa, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre o teólogo que você é. Sim, você mesmo. Depois, vamos dar uma olhada no espectro da reflexão teológica. Em seguida, vamos tentar definir o que é uma boa teologia. Na quarta e quinta parte, a gente vai encarar de frente as objeções mais comuns e falar sobre especulação e verdade. E para fechar, um convite à reflexão. Bora começar? Então, vamos lá. Nossa primeira parada: o teólogo que você é. Eu sei, o título pode soar um pouco estranho, talvez até presunçoso, mas a intenção é exatamente essa. A gente precisa quebrar um pouco essa imagem que se criou em torno da palavra teologia e descobrir que, no fundo, pensar sobre Deus, refletir sobre a nossa fé, é uma vocação que pertence a todos nós, a todo cristão. Olha só essa frase. Feliz é o cristão que nunca se encontrou com um teólogo. Pesado, né? Essa citação, que foi dita com uma pitada de ironia por um grande professor de Bíblia, é o retrato perfeito do preconceito que a gente enfrenta. Ela pega em cheio aquele sentimento que, vamos ser sinceros, talvez você já tenha ouvido por aí ou, quem sabe, até já passou pela sua cabeça. Aquela imagem de que o teólogo é o cara que vem para complicar o que é simples, que joga um balde de água fria na fé fervorosa com suas análises distantes. É uma frase de impacto, com certeza, mas é o ponto de partida perfeito para a gente começar a desconstruir essa ideia. Mas afinal, de onde vem essa desconfiança toda? Por que a palavra teologia às vezes soa como um palavrão para tanta gente? Bem, um dos maiores medos é que a teologia tome o lugar de um relacionamento vivo e real com Deus. Tem uma história muito boa que o autor Roger Olson conta. Ele estava prestes a dar uma palestra quando recebeu uma carta, anônima, claro, de alguém que o acusava de ser um perigo, de atrapalhar a fé das pessoas com suas ideias e teorias. Mas o mais irônico de tudo, e aqui está o ponto, é que a pessoa que escreveu a carta, para criticá-lo, teve que pensar, refletir, organizar seus argumentos sobre Deus, sobre a fé. Ou seja, ela estava fazendo exatamente o que estava condenando. Ela era, sem saber, uma teóloga anônima protestando contra a teologia, fazendo teologia. Isso não é incrível? Para a gente conseguir desmontar esse preconceito, a gente precisa voltar à raiz, ao básico do básico. O que de fato significa a teologia? A palavra é uma combinação de dois termos gregos bem simples. O primeiro é theos, que, como você deve imaginar, significa Deus. O segundo é logos, que é uma palavra riquíssima e pode ser traduzida como palavra, pensamento, razão, estudo. Então, se a gente juntar as duas coisas, teologia é literalmente pensar sobre Deus, ou raciocinar sobre Deus. É simples assim. É qualquer reflexão que a gente faz sobre as grandes perguntas da vida, tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido disso tudo, que inevitavelmente aponta para Deus. Se a gente pensar por esse lado, qualquer pessoa que para e reflete sobre a vida já está, de certa forma, flertando com a teologia. E é aqui que vem a grande virada de chave desta primeira parte. Presta atenção. Você já é um teólogo. É isso mesmo que você ouviu. Pode parecer um exagero, mas é a mais pura verdade. Lembra daquela história do Roger Olson? Ele conta que uma vez uma jovem estudante veio falar com ele toda animada, dizendo que o sonho dela era ser teóloga. E a resposta dele foi genial. Mas você já é uma. A grande sacada é entender que a diferença entre um cristão que lê a Bíblia no seu quarto e pensa sobre o que leu e um teólogo profissional com um doutorado não é de tipo de atividade. A essência é a mesma. A diferença é de grau, de profundidade e de ferramentas. Mas a atividade central, pensar sobre Deus, é a mesma para todo mundo. Beleza, agora que a gente entendeu o que é teologia no geral, vamos afunilar um pouco. E a teologia cristã? O que ela tem de específico? Existe uma definição clássica lá do século XI de um cara chamado Anselmo de Cantuária, que é simplesmente o perfeita. Ele diz que a teologia cristã é fides quaerens intellectum. Calma, não se assusta com latim. Significa, literalmente, a fé que busca o entendimento. Percebe como isso vira o jogo completamente? A lógica do medo é que o estudo vai gerar dúvida e matar a fé. Mas Anselmo diz o contrário. A teologia cristã não parte da dúvida na esperança de um dia encontrar a fé. Não, ela parte da fé,
O ponto de partida é confiança, é o relacionamento, é o compromisso do coração. E a partir daí a gente usa a nossa mente, o nosso intelecto, para entender melhor aquilo em que a gente já acredita. O lema dele era Credo ut intelligam, ou seja, eu creio para poder entender. A fé vem primeiro. Para essa ideia ficar ainda mais concreta, vamos usar umas analogias do dia a dia. Pensa num cozinheiro de mão cheia. Ele pode nunca ter pisado numa aula de química na vida, mas quando ele sabe a hora exata de adicionar um ingrediente ácido para amaciar a carne, ou como a temperatura do forno afeta a massa do pão, ele está usando princípios da química. Ele é um químico na prática. Ou pense em você, quando vai votar. Você pesquisa sobre os candidatos, discute política com os amigos, forma sua opinião. Você não precisa ser um cientista político para estar participando da ciência política, certo? Na vida da fé é exatamente a mesma coisa. Quando você abre sua Bíblia, quando você se esforça para entender uma passagem difícil, quando você ora e reflete sobre quem Deus é, ou quando você conversa com um amigo sobre sua fé, adivinha? Você está praticando teologia. Não precisa de diploma para isso. É uma atividade inerente à vida cristã. Então, vamos fechar o raciocínio desta primeira parte. Primeiro, vimos que a teologia muitas vezes é vista com desconfiança. Segundo, descobrimos que, na sua essência, ela é simplesmente pensar sobre Deus. Terceiro, e mais importante, todo cristão que reflete sobre sua fé já é, sim, um teólogo. Quarto, a teologia cristã é a fé buscando entender melhor a si mesma. E por último, a diferença entre o teólogo leigo e o profissional é de aprofundamento, não de essência. Com essa base bem estabelecida, a gente pode seguir em frente. Beleza, vamos agora para a nossa segunda sessão, o espectro da reflexão teológica. Se a gente acabou de concordar que todo mundo é teólogo, a próxima pergunta que surge é meio óbvia, né? Então quer dizer que a opinião do meu tio sobre o fim do mundo, baseada num vídeo que ele viu na internet, tem o mesmo peso que o estudo de um pastor? A resposta é um grande sonoro não. E o subtítulo aqui já dá a dica. Nem todas as teologias são iguais. A questão agora não é mais se a gente faz teologia, mas sim qual a qualidade da teologia que a gente está praticando. O famoso filósofo Sócrates tem aquela frase clássica: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu gosto de fazer uma pequena adaptação para a nossa conversa. A fé não examinada não vale a pena ser crida. Pensa comigo. Uma fé que se recusa a ser questionada, que se contenta com respostas prontas e jargões, é uma fé que não cresce. É uma fé infantil, que pode até ser sincera, mas que dificilmente vai aguentar o tranco dos desafios que a vida, e especialmente a vida universitária, joga na nossa cara. Então, refletir, examinar, questionar, isso não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, é um passo essencial para o amadurecimento espiritual. E para a gente entender essa diferença de qualidade, esse slide aqui é fundamental. Imagina uma escada, um espectro. Lá embaixo, no primeiro degrau, a gente tem a teologia popular. Sabe, aquela que é baseada em sentimentos, clichês, correntes de WhatsApp e até em lendas que a gente chama de evangelendas. Ela foge do pensamento crítico. Subindo um degrau, a gente chega na teologia leiga, que é onde a maioria de nós deveria mirar. É quando a gente começa a questionar os clichês e buscar um entendimento mais coerente da fé. Mais acima vem a teologia ministerial, que é a reflexão que pastores e líderes fazem usando ferramentas de estudo para ensinar e edificar a igreja. Depois, a teologia profissional, feita por gente que tem a vocação de estudar a fundo para servir a todos os outros níveis. E lá no topo, às vezes um pouco isolada, está a teologia acadêmica, que é super especulativa e muitas vezes fica num diálogo só entre especialistas, meio distante da vida da igreja. O nosso grande desafio é sair da base, da teologia popular, e começar a subir essa escada. Para a gente ter uma ideia bem clara e até divertida do que é teologia popular, olha essa pérola do Linus, da turma do Charlie Brown. Ele chega todo sério e anuncia que fez uma grande descoberta teológica. Se você orar com as mãos apontadas para baixo, vai receber o contrário do que pediu. É engraçado, né? Mas é um exemplo perfeito. É uma conclusão que ele tirou da experiência dele, é sincera, mas não tem nenhuma base bíblica, nenhuma reflexão crítica, é puro achismo. E é exatamente assim que a teologia popular funciona. Ela se baseia em impressões, em tradições que ninguém sabe de onde vieram, em coisas que parecem espirituais, mas que desmoronam no primeiro sopro de análise. Agora, um ponto importantíssimo. Os níveis saudáveis dessa escada, o leigo, o ministerial e o profissional,
não são concorrentes, eles não estão brigando entre si. Muito pelo contrário, eles dependem um do outro. Pensa num ecossistema. O teólogo profissional que passa a vida estudando oferece ferramentas e insights para o pastor. O pastor, por sua vez, pega esse conhecimento e o traduz para a vida da igreja, equipando o teólogo leigo, que somos nós. E nós, os leigos, com nossas perguntas do dia a dia, com nossas lutas reais, ajudamos a manter os outros dois níveis com o pé no chão, conectados com a realidade. É um ciclo virtuoso que fortalece a igreja como um todo. Fechando então essa segunda parte, o que a gente viu? Que a reflexão é fundamental para uma fé madura. Vimos que a teologia existe num espectro com vários níveis. Entendemos que a teologia popular, baseada em achismos, é algo que a gente precisa superar. E por fim, que os níveis leigo, ministerial e profissional são saudáveis e precisam trabalhar juntos. A meta é sempre buscar uma fé mais pensada, mais refletida e mais coerente, certo? Chegamos então à nossa terceira sessão, a definição da boa teologia. A gente já entendeu que todo mundo faz teologia e que existem níveis diferentes de qualidade. A pergunta agora é, mas o que define uma teologia como sendo boa? Qual é o propósito dela? E, talvez o mais importante de tudo, como é que isso se aplica na minha vida real, na prática, na segunda-feira de manhã? E de novo, a turma do Charlie Brown nos dá uma ilustração genial. A Lucy pergunta para ele: no cruzeiro da vida, Charlie Brown, para que direção está voltada a sua espreguiçadeira? Gente, isso é uma pergunta teológica na veia. A teologia lida exatamente com isso, com as questões de direção, de propósito, de origem e de destino. E a resposta do Charlie Brown é a de muita gente. Eu nunca consegui desdobrar a minha. É a imagem perfeita de quem, por falta de uma reflexão teológica, se sente perdido, sem rumo, incapaz de armar a própria cadeira para aproveitar a viagem da vida. A boa teologia, então, nos ajuda a organizar o que acreditamos. Ela se divide em grandes áreas para nos ajudar a pensar de forma estruturada. Ela reflete sobre a natureza de Deus, estuda a humanidade, nossa condição, nosso propósito. Ela mergulha em quem é Jesus e o que ele fez por nós. Pensa sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, reflete sobre o que é a igreja, qual sua missão e, finalmente, olha para o futuro, para as últimas coisas. São os grandes temas que formam a nossa cosmovisão cristã. Tá, mas e a parte prática, você pode perguntar. Vamos lá. Em 3 passos. Primeiro, a boa teologia nos dá um alicerce na verdade. No mundo de hoje, com tantas ideias e filosofias, ela é como um filtro que nos ajuda a separar o que é verdadeiro do que é falso. Segundo, ela conecta o que a gente crê com o jeito que a gente vive. Não adianta ter uma doutrina bonita na cabeça se ela não transforma nosso caráter e nossas ações. E terceiro, que é o mais sublime de tudo, fazer teologia é um ato de adoração. É uma forma de agradar a Deus, de cumprir aquele grande mandamento de amá-lo não só com todo o coração e força, mas também com toda a nossa mente. E esse versículo de 2 Coríntios é a base bíblica para isso. Paulo nos desafia a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é muito poderoso. Mostra que o governo de Jesus não é só sobre nossas ações, mas também sobre nossas ideias, nossos conceitos, nossa forma de pensar. Fazer teologia é esse exercício espiritual de submeter a nossa mente, de forma consciente e ativa, à verdade que encontramos em Cristo. Juntando tudo isso, a gente chega a uma definição bem completa. Vamos ler juntos. Teologia cristã é refletir sobre a vida e as crenças centradas em Deus que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus Cristo e a articulá-las com o propósito de glorificar a Deus em tudo que os cristãos são e fazem. Repare nos pontos principais. É uma reflexão, é algo que fazemos em comunidade, é centrada em Cristo e, no final das contas, o objetivo maior é sempre a glória de Deus. Resumindo rapidinho essa sessão, a teologia nos ajuda a dar um rumo para a vida. Ela organiza nossas crenças de forma coerente. E sua função é super prática. Nos ancora na verdade, orienta nosso viver e, acima de tudo, glorifica a Deus. Entendemos que amar a Deus com a mente é parte essencial do discipulado e que, no fim, a boa teologia é uma forma de louvor. Muito bem, agora a gente vai entrar num território um pouco mais espinhoso. Na nossa quarta sessão, vamos fazer uma defesa da teologia encarando de peito aberto 2 das críticas mais pesadas que ela recebe. A primeira é a de que a teologia é uma estraga-prazer, que mata a espontaneidade da fé. E a segunda é a de que ela só serve para causar briga e divisão dentro da igreja. Vamos analisar isso. Essa frase, não deixe aquele professor de teologia destruir sua fé, foi dita por um amigo bem intencionado ao autor Stanley Granz, pouco antes de ele começar seu mestrado. E ela é perfeita porque resume esse medo que muita gente tem. É um medo genuíno que vem de um lugar de zelo, mas que parte de um pressuposto totalmente equivocado sobre o que a boa teologia se propõe a fazer.
Vamos pegar a primeira objeção, a de que a teologia é uma estraga-prazer. A preocupação por trás disso é válida. A fé precisa ser uma experiência de alegria, de calor, de relacionamento. Ninguém quer transformar isso numa análise de laboratório. A questão é que a boa teologia não destrói a fé. Ela a purifica. O teólogo Emil Brunner usou uma analogia fantástica. A teologia é como um inspetor da vigilância sanitária. O trabalho do inspetor não é acabar com o prazer de comer, mas sim garantir que o restaurante está servindo comida de boa qualidade, que não vai te fazer mal. Do mesmo jeito, a teologia inspeciona nossas crenças para nos proteger de consumir alimento espiritual estragado, como heresias, modismos e superstições. Agora vamos para a segunda objeção, a de que a teologia divide. Com certeza você já ouviu aquele slogan, Jesus une, a teologia divide. E sendo justo, a gente precisa admitir que a teologia já foi e é usada por muita gente como arma para causar divisão. Mas esse não é o seu propósito. O objetivo principal da teologia é a busca pela verdade. E a verdade, por sua própria natureza, às vezes divide. Ela traça uma linha entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. O próprio Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Martinho Lutero tinha um lema que era paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A unidade que a Bíblia prega não é uma unidade a qualquer preço, baseada na indiferença. É uma unidade construída sobre o fundamento sólido da verdade do Evangelho. Resumindo essa defesa, o melhor remédio para a má teologia não é fugir dela, mas sim mergulhar na boa teologia. Ela não é uma estraga-prazer, mas sim uma guardiã da nossa saúde espiritual. E ela não tem como objetivo dividir, mas sim buscar a verdade, que é a única base sólida para uma unidade cristã real e duradoura. A gente continua na nossa defesa da teologia, agora na quinta sessão, e vamos tocar em outra crítica bem comum, a de que a teologia é muito especulativa, que ela se perde em debates inúteis. O nosso desafio aqui é aprender a navegar nesse mar, diferenciando a busca honesta pelo conhecimento que Deus revelou, da curiosidade fútil sobre aquilo que Ele decidiu manter em segredo. E quem melhor para ilustrar isso do que o nosso pequeno teólogo, Linus? Olha a pergunta que ele faz para o Charlie Brown. Quando a gente morre e vai para o céu, a gente é classificado numa porcentagem ou numa curva? É o tipo de pergunta que, de forma bem humorada, resume a crítica. A ideia de que os teólogos ficam discutindo coisas que não têm relevância prática e que, no fundo, ninguém tem como saber. A imagem que vem à mente é aquela clássica dos teólogos medievais debatendo quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. A acusação é que a teologia se desconecta da realidade. E aqui a defesa precisa ser honesta. Sim, esse perigo existe. O teólogo Reinhold Niebuhr disse com sabedoria que não devemos querer saber muito sobre a mobília do céu ou a temperatura do inferno. Tem coisas que não nos foram reveladas. No entanto, e este é o ponto-chave, a alternativa para a especulação inútil não é a ignorância. A alternativa é o estudo sério, dedicado e humilde daquilo que Deus decidiu nos revelar em sua palavra. Para mostrar como um detalhe que parece mínimo e especulativo pode ser, na verdade, uma questão de vida ou morte espiritual, a gente precisa lembrar da história de Atanásio, um bispo do século IV. Na época dele, surgiu uma heresia poderosa que queria mudar uma letra na definição de quem era Jesus. A palavra grega homoúsios, que significa que Jesus é da mesma substância que o Pai, seria trocada por homoiúsios, que significa de substância semelhante. Para muita gente, era só uma briga boba por causa de um i, mas Atanásio percebeu que naquela única letra estava em jogo todo o evangelho. Porque se Jesus é apenas semelhante a Deus e não plenamente Deus, então ele não tem poder para nos salvar. O que parecia uma especulação teológica era, na verdade, a defesa do coração da nossa fé. Então, para amarrar essa discussão, sim, a teologia pode se perder em especulação, mas a boa teologia se concentra no que foi revelado. Vimos com o exemplo de Atanásio que os detalhes doutrinários importam, e muito. O nosso objetivo como cristãos não é ter resposta para tudo, mas ser fiel e cuidadoso com aquilo que Deus nos entregou nas Escrituras. E assim chegamos à nossa última sessão, a conclusão. Depois dessa caminhada toda de desmistificar, definir e defender a teologia, eu quero terminar com um convite. Um convite para você abraçar essa jornada de reflexão não como um fardo, mas como uma parte vital do seu discipulado, se tornando um bom teólogo aí onde você está, para a glória de Deus. Olha só o caminho que a gente percorreu. A gente partiu da suspeita e do preconceito. Depois, redefinimos o que é teologia e descobrimos que todos nós estamos nesse barco. Mapeamos os diferentes níveis de reflexão para saber onde estamos e para onde ir. Encontramos o propósito prático e o foco da boa teologia.
E, por fim, defendemos o seu valor contra as críticas mais comuns. Foi uma construção passo a passo para transformar nossa visão sobre esse assunto tão importante. E a mensagem final que eu gostaria que ficasse no seu coração é esta. O estudo da teologia, quando feito da maneira certa, não é pesado, não é chato. É libertador, é enriquecedor. É uma jornada que, ao contrário do que muitos pensam, não nos afasta de Deus. Ela nos aproxima, ela nos permite conhecer melhor aquele a quem amamos e, por consequência, amá-lo de forma mais profunda, mais inteligente, mais completa. E para isso não ficar só na teoria, aqui vão algumas dicas práticas para você continuar essa caminhada. Que tal juntar uns amigos da faculdade ou da sua igreja e começar um grupo para estudar as doutrinas básicas da fé? Ou então, leia a biografia de gigantes da fé como Agostinho, Lutero ou Calvino. Invista em algumas ferramentas, como um bom comentário bíblico, para te ajudar no seu estudo pessoal da palavra. E fundamental, converse com seu pastor, com seus líderes. Tire suas dúvidas, não guarde para você. A jornada teológica é melhor quando feita em comunidade. E para terminar, a gente volta para a analogia do Charlie Brown. A pergunta que eu deixo para você refletir é esta. Nesse grande cruzeiro que é a sua vida, para que direção a sua cadeira está virada? Você tem clareza sobre de onde veio, sobre por que está aqui e para onde está indo? E mais do que isso, como é que uma teologia sólida, pensada, refletida pode ser a ferramenta que você precisa, não só para finalmente conseguir desdobrar sua cadeira e parar de se sentir perdido, mas para apontá-la com firmeza e com propósito na direção certa? A teologia não é o destino é Deus, mas ela é sem dúvida o mapa e a bússola que Ele nos deu para a gente navegar com segurança nessa viagem. Que a gente possa usá-los bem. Muito obrigada e que Deus te abençoe.